A Igreja Católica, uma das instituições mais antigas e influentes do mundo, possui uma história rica e complexa que se estende por mais de 2 milênios. Sua fundação, enraizada nos ensinamentos de Jesus Cristo e no contexto do Império Romano, marcou um ponto de virada na história da humanidade, moldando valores, crenças e culturas ao redor do globo. O contexto histórico, Império Romano e a vida de Jesus. Para compreender a fundação da Igreja Católica, é crucial mergulhar no contexto histórico em que ela surgiu. O Império Romano, com seu vasto domínio e poderio militar, proporcionava um ambiente de relativa estabilidade e interconexão, facilitando a disseminação de novas ideias e religiões. Em meio a esse cenário, surge a figura de Jesus Cristo, um pregador judeu que, com seus ensinamentos de amor, compaixão e justiça social, cativou multidões, desafiou as estruturas de poder da época. Nascido entre 7 e 2 AC, Jesus iniciou seu ministério por volta dos 30 anos, pregando o reino de Deus e realizando milagres. Seus ensinamentos revolucionários e sua mensagem de salvação atraíram um grande número de seguidores, mas também geraram oposição por parte das autoridades religiosas e políticas. Eventos fundacionais, do Calvário ao Pentecostes. A crucificação de Jesus, ordenada pelas autoridades romanas, marcou um momento crucial na história do cristianismo. Este evento, considerado pelos cristãos como sacrifício máximo de amor e redenção, lançou as sementes para o surgimento da Igreja. Mas a história não termina aí. A ressurreição de Jesus, narrada nos Evangelhos, deu aos seus seguidores a certeza da vitória sobre a morte e a esperança da vida eterna. A ascensão de Jesus aos céus, por sua vez, representou o retorno de Jesus ao Pai e a promessa de sua constante presença junto aos seus discípulos. E finalmente, o Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, é considerado o marco da fundação da Igreja, infundindo coragem e poder para a pregação do Evangelho. Os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos, liderados por Pedro, assumiram a missão de propagar o cristianismo. Enfrentando perseguições e desafios, eles viajaram por diversas regiões do Império Romano, pregando a mensagem de Jesus, estabelecendo as primeiras comunidades cristãs. Um fator crucial para a rápida disseminação do cristianismo foi a extensa rede de estradas romanas, que facilitava a comunicação e o deslocamento entre as diferentes regiões do Império. Essas comunidades, marcadas pela partilha de bens e pelo amor fraterno, se tornaram o alicerce da Igreja primitiva. Em um contexto de grande instabilidade social e política no Império Romano, a Igreja oferecia aos seus seguidores um senso de comunidade, esperança e apoio mútuo. É importante destacar também o papel de Paulo na difusão do cristianismo. Apesar de não ter convivido com Jesus durante seu ministério terreno, Paulo teve uma profunda experiência de conversão. Se tornou um dos mais importantes apóstolos, dedicando sua vida à pregação do Evangelho entre os gentios. A Igreja em ascensão, paz da Igreja, concílios e perseguições. Os primeiros séculos da Igreja Católica foram marcados por intensas discussões teológicas, perseguições e a consolidação de sua estrutura. Os pais da Igreja, como Santo Agostinho e São Jerônimo, desempenharam um papel fundamental na formulação da doutrina cristã e na defesa da fé. Os concílios ecumênicos, reuniões de bispos de toda a Igreja, foram convocados para debater questões doutrinárias e resolver controvérsias. As perseguições aos cristãos, motivadas por diversos fatores, como a recusa dos cristãos em adorar os deuses romanos, foram uma constante nesse período. Apesar das perseguições e dos desafios enfrentados, a Igreja Católica continuou a crescer e se expandir. O Primeiro Concílio de Nicéia. Um dos eventos mais importantes desse período foi o Primeiro Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C. Convocado pelo imperador Constantino, o concílio reuniu bispos de todo o Império Romano para discutir a questão do arianismo, uma doutrina que negava a divindade de Cristo. O Concílio de Nicéia condenou o arianismo e formulou o Credo Niceno, que se tornou a base da doutrina cristã sobre a Trindade. As decisões tomadas em Nicéia tiveram um impacto profundo no desenvolvimento da teologia cristã e na unidade da Igreja. De perseguida a poderosa, a ascensão da Igreja Católica. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo, no século IV, marcou um ponto de virada na história da Igreja Católica.
O Edito de Milão, assinado por Constantino em 313, concedeu liberdade religiosa aos cristãos, pondo fim às perseguições. O Edito de Milão não apenas concedeu liberdade de culto aos cristãos, mas também restituiu os bens confiscados durante as perseguições. Reconheceu o cristianismo como uma religião legítima no Império Romano. A partir de então, a Igreja Católica se tornou uma instituição poderosa e influente, desempenhando um papel central na vida social, política e cultural do Império Romano. A conversão de Constantino e o Edito de Milão tiveram consequências profundas e duradouras, levando à interligação entre Igreja e Estado, com implicações significativas para ambas as instituições. Um legado milenar. A fundação da Igreja Católica, um evento histórico de profunda significância, deu origem a uma instituição que moldou a civilização ocidental. Influenciou o curso da história mundial. Seus ensinamentos, valores e tradições continuam a impactar bilhões de pessoas ao redor do mundo, inspirando fé, esperança e ação social. A Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na promoção da educação, do desenvolvimento das artes e da assistência social ao longo da história. Seus mosteiros e universidades foram centros de preservação do conhecimento durante a Idade Média. Suas ordens religiosas dedicaram-se ao cuidado dos doentes, pobres e marginalizados. No entanto, é importante reconhecer também os aspectos controversos da história da Igreja, como seu envolvimento nas Cruzadas e na Inquisição. A Igreja Católica, com sua longa trajetória de desafios e conquistas, com seus erros e acertos, permanece como um testemunho da força do espírito humano e da busca por transcendência. Chegamos ao final de mais um vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este espaço de aprendizado com seus amigos e familiares. Juntos vamos contribuir para um mundo melhor. Deus abençoe a todos.